Primeiro, queria deixar um abraço para o Coronel Castro, pedir desculpa por ele, que devido aos horários, ele teria maior satisfação aqui no seu programa e tem que lhe confidenciar. É uma disputa muito grande. O DCS que vem aqui falar com você. Olha só. Então, Coronel Esturaro, Camila Sintra, que está aqui, Tenente Coronel. Bom, ontem foi uma tarde, um dia de horror, uma madrugada de horror para muitas pessoas também. E hoje, pela manhã, muitas pessoas não foram trabalhar, muitas pessoas não abriram seus estabelecimentos comerciais, alguns os vândalos invadiram, enfim. Como é que está a situação dessa greve, Tenente Coronel? Existe uma posição positiva com relação a que ela termine logo, ou então que chegue no acordo? O governador vai entrar em rede regional de rádio e televisão, logo mais às 8 horas, para falar a respeito do que foi resolvido, mas, de fato, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, em relação a essas atitudes que aconteceram, esses atos de vandalismo, que todo vandalismo tem sua responsabilidade criminal e administrativa. Então, eu gostaria, como policial militar, em nome do comando da corporação, pedir desculpa à sociedade, porque, pelos atos cometidos por, até posso dizer, suportes policiais militares. Se foram policiais militares que cometeram, e nós estamos investigando realmente isso, esses atos de vandalismo, são pessoas que entraram para a corporação com desvio de conduta, com desvio de personalidade. Porque não é possível que um policial que tem seu instrumento de trabalho, que é a sua arma, para garantir a sua segurança e a segurança da sua cidade, a manutenção da ordem pública, use isso contra pessoas de bem, a fim de tirar proveito dessa situação. Qual o efetivo que está trabalhando ainda, que não participa da greve? De fato mesmo. Não, esse governo de ouvintes, ele tem uma característica muito forte, a transparência. Não temos interesse nenhum em esconder os fatos, tanto é que chegaram ontem à cidade de Salvador 150 policiais da Força Nacional, a partir de hoje 2.000 militares, para compor, para integrar os nossos quadros, que são mais de 2/3 dos policiais que continuam trabalhando e honrando o seu compromisso com a lei e com a ordem. Eles vão ficar aonde? Porque os comerciantes estão reclamando exatamente disso, que, mas eu não consegui ver ninguém ainda da força, então eu não vou abrir meu estabelecimento porque eu não vejo policiamento. As pessoas estão muito inseguras. Claro, essa sensação de segurança é isso que nós vamos tentar. Nós vamos restabelecer. Estou aqui reafirmando, e essa sensação de segurança será restabelecida. E isso acontece através de um planejamento coordenado pelo senhor Coronel Guimarães, que é o nosso comandante de operações, que neste momento exato está planejando. Eu já queria trazer você aqui dados de onde seriam aplicados, mas está em planejamento para que, em conformidade com policiais da Força Nacional, tenham as diretrizes operacionais e as características de emprego de tropa no nosso estado. Compreendi. Liz Grace tem informações direto da redação pra gente. Oi, Liz, boa tarde. Direto da redação. Boa tarde, Dina, boa tarde a todos. Diante do movimento grevista da Polícia Militar, houve alteração na agenda de diversos eventos. Vamos à lista. O serviço de cefolia, que seria realizado amanhã em Praia do Forte, foi adiado, ainda sem data prevista. O Palavra Cantada, que também seria amanhã, no Barra Salvador Hall, foi adiado para o dia 10 de março. O projeto Música no Parque, que seria neste domingo no Parque da Cidade, acontecerá no dia 26 de fevereiro. O ensaio do Filhos de Jorge, que seria realizado hoje no Mercado Modelo, foi cancelado. O projeto Zona Mundi, que aconteceria hoje no Museu de Arte Moderna, também foi cancelado, assim como a cesta do Bolim Bolacho, que seria realizada na Bali Beach. As peças A Bofetada, hoje, no Teatro Isba, Cabaré da Raça, no Teatro Vila Velha, Sete Conto, hoje, e Rir para Não Chorar, amanhã, no Teatro Jorge Amado, e o projeto Ações Poéticas, que estava programado para este domingo na Comunidade Solar do União, não serão realizados. O Teatro 18 também cancelou todas as atividades. No Pelourinho, os shows e apresentações programados nos largos Teresa Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d'Água foram todos cancelados. O ensaio do Ileaie, amanhã, na Senzala do Barro Preto, não acontecerá também. Já o evento Moraes Convida Moreira, marcado para amanhã, no Clube Fantoches, mantém a agenda firme e forte. A produção informa que cerca de 30 seguranças privados foram contratados para reforçar a segurança do público. E também ficou mantido o ensaio da banda Mil Verões,
hoje no Bacen, no Rio Vermelho. Liz Grace para o Metrópole Serviço. Muito obrigada, Liz, pelas informações. Bom, o senhor ouviu, né? Tenente Coronel Esturaro, muitos eventos cancelados, adiados, por conta dessa greve ainda. Tem um ouvinte nosso aqui que pergunta se não vai ter nenhuma punição para esses policiais que estão fazendo essa greve. Bom, a justiça já determinou, aí não tem nada a ver com, né? E aí, existe alguma punição? Olha, a justiça, ela decretou a greve legal. Sim. Isso diretamente atribui essa responsabilidade à associação que decretou esse movimento. Ela não sei se já foi notificada, deve ser notificada, porque o movimento é legal. Em relação aos policiais, gostaria de deixar claro para você, principalmente para seus ouvintes, que na nossa legislação existe uma palavra chamada disciplina. E a segunda, hierarquia. Isso não pode ser quebrado jamais. E as pessoas, elas têm o direito, o livre-arbítrio de escolher seus caminhos. E para cada caminho escolhido, tem uma responsabilidade para aquele caminho que você escolheu. Então, não haverá de forma nenhuma anistia para aqueles que escolheram a forma errada diante de um processo. Toda negociação ela é feita através do diálogo. Ela não pode ser feita através de radicalismo. Radicalismo é uma derrota para todos nós. Tivemos exemplos extremamente negativos em 2001. Não vamos permitir, o Estado não vai permitir de forma nenhuma que isso aconteça novamente. Não vamos perder nem a hierarquia, nem a disciplina. Desculpa, mas não vai permitir? De que maneira? Entrando uma negociação? Não, bem dentro da negociação, a negociação das reivindicações, é importante esclarecer que essas reivindicações, elas já vinham sendo discutidas, porque o canal nunca foi fechado. As associações legitimadas pelo comando da corporação sempre sentaram como comandante, como sentaram hoje novamente, dando continuidade ao processo. Dentro dessas associações, houve essa associação que decretou o movimento de greve, começando pelo sentido inverso. Fez uma assembleia e decretou greve. Ela não é legitimada pelo comando por seguinte forma, por seu presidente não ser um policial militar. Então, o comandante não sentou com essa associação, estritamente por este motivo. E não vai ceder à pressão. Ele não pode ceder à pressão de forma nenhuma. Você, desculpe, mas você é radialista, você quer ter um representante, é radialista. Então, no momento que esse cidadão, ele não é policial militar, o comando da corporação entende que pode ser até legal a sua associação, mas ele não entende a legitimidade disso. A associação constituída pelo Tenente Coronel Edmilson, pelo Sargento Pinto, Sargento Jackson, já vinham discutindo com o comando as mesmas reivindicações que foram feitas agora. Então, por isso, esse caminho é associação, comandante-geral, as pessoas responsáveis para gerenciar esse fato. Porque, desculpa, mas assim, no começo da greve, quando foi decretada essa greve, num primeiro momento, parece-me, assim, a impressão que todos nós tivemos é que a polícia disse, olha, não tem greve, não tem nada de concreto. Quando começaram as arrações, quando começaram os ataques, os vandalismos, aí a polícia deu uma espertada, assim, o comando disse, não, peraí, está acontecendo realmente alguma coisa, vamos tomar providência. Mas no primeiro momento, o que pareceu, não só para mim, como para várias pessoas, foi exatamente isso. Como se o comando não tivesse, como você acabou de falar, não aceitou, não sentaram, não conversaram, não houve negociação, eles simplesmente decidiram ter a greve. Mas, nesse momento que eles decidiram ter a greve, já não poderia ter sido feita uma ação efetiva para que, pelo menos, inibisse muitas das coisas que aconteceram? Entenda, as coisas que aconteceram, foi implantado, nós entendemos assim, nós temos essa leitura, foi implantado uma situação de terror, para chamar a atenção da sociedade. O que não pode acontecer é um campo técnico, que são as negociações das reivindicações de todos os policiais militares. O comandante-geral é um policial militar. Todas as reivindicações que passam para associações envolvem, desde o comandante-geral, o soldado mais moderno. Esse campo técnico de negociação passar por uma situação política, para o campo político. Os processos que aconteceram, pode ser claro, podem sim, esse processo que foi implantado de terror, acelerou as negociações que já tinham sido feitas. Mas por que ele teve, por exemplo, essa associação teve muito mais poder do que o comando da polícia? Não fica parecendo assim? Ele, como não sendo um policial, não fazer parte da corporação, nunca ter feito parte da corporação, isso não fica assim, poxa, como é que esse teve um poder tão forte de dominar uma classe?
Ele nominou uma classe e a associação dele é composta de 2.000 policiais militares, 1.800 e pouco, se eu não me engano. Nós somos uma instituição de 32.000 policiais militares, aproximadamente, em termos de mulheres. Somos uma instituição mais do que centenária, partindo para quase 200 anos de idade. Ele tem uma situação nessa associação que o comando que é diferente, que é a irresponsabilidade, a inconsequência. Então, nós realmente do comando não acreditávamos que poderiam ser inconsequentes. Não podemos acreditar que um policial militar ele esqueça do seu compromisso com a lei e com a ordem. Nós não podemos imaginar. Por isso que eu digo, se você me perguntar se eu estou envergonhado com o policial militar, se eu me senti traído com o policial militar, estou. Triste de ver a manchete no jornal. Nós que somos policiais militares sérios, que dedicamos a nossa vida arriscando ela em prol da sociedade, ter o nome manchado por banditismo. Isso é uma vergonha. O policial, você pega uma foto do jornal e vê policial com arma em punho, arma levantada, né, parando, sendo supostos policiais militares que interditaram pista. Quando o comando da corporação poderia imaginar que nos seus quadros teriam gente capaz disso? Isso foi um alerta para nós policiais militares, para nós comandantes de companhia, para os nossos coronéis, que estamos cercados por pessoas que nunca poderiam estar dentro da corporação. E agora, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas já foram identificadas, estão sendo identificadas, esses policiais? Vão responder, com certeza, pelos crimes que cometeram. Por isso que eu falei que a ideia do governo, por isso que o governo, entendo que o governo, que é a força maior, é um governo, é um Estado, sabe? Um grupo não pode se afrontar à força de um Estado. Né? Você, policial militar, que está ouvindo, o sensacionalismo não pode prevalecer em relação a isso. Se você tem direitos, os direitos que você tem são os direitos de todos nós, oficiais e praças, assim como o comando da corporação entende. Entende também, e não vai deixar isso nunca sair de suas rédeas, é que o canal de negociação é via comandante-geral. Diante desses fatos, foram convocadas a Força Nacional e militares para que juntos restabelecemos a ordem com os policiais militares que têm consciência e são policiais de direito e são policiais de fato. Tem até uma pergunta aqui de Nilda. A Força Nacional está no centro da cidade, mas e os bairros periféricos? Como é que eles ficam? Esse planejamento está sendo feito, a Força Nacional ainda não foi empregada. Quem já está no centro da cidade é o Exército. Nesse planejamento irá ser... Quantos homens do Exército? A partir de hoje chegarão em Salvador 2.000 homens. E tem o governo do Estado fará com que a Bahia seja exemplo dessa situação. O governo do Estado, negociando diretamente com o presidente da República, né, com a nossa presidenta, ela deu carta branca para ser empregado todos os esforços necessários para que a Bahia seja exemplo, não seja palco de disciplina e de desordem. Bom, deixa eu falar com Ticiane Bichelli, ela tem informações do trânsito. Boa tarde, Tici. O trânsito na metrópole. Boa tarde, Dina. O incêndio que atingia o terreno da central do Cabula, da empresa de telefonia Oi, já causa congestionamento no acesso norte, sentido Feira de Santana. Ainda há muita fumaça no local e a visibilidade dos condutores está comprometida. De acordo com as últimas informações, o Corpo de Bombeiro não havia chegado ao local e os próprios funcionários que temiam que o incêndio atingisse a edificação estavam tentando apagar o fogo, que a princípio já foi controlado. O incêndio atingiu as caixas dos orelhões depositados no terreno do complexo da Oi, que dá acesso à BR-324. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Na rótula do aeroporto, sentido São Cristóvão, um acidente envolvendo um motociclista aconteceu há pouco. Na Avenida Ogunjá, uma mulher foi atropelada em frente à loja da Suzuki. Além disso, de acordo com a Sintel, há incêndios também em vegetações no Palmiúdo e em Fazenda Grande 2. Sobre a situação da Avenida Luiziana Filho, paralela, a Transalvador afirma que está tudo fluindo, mas dá para duvidar. Quem tiver outras informações sobre o trânsito, pode entrar em contato com a Rádio Metrópole. E uma nova informação, Dina, neste momento o Exército, com a presença de 10 soldados e um caminhão, está circulando a região ali da Paulo VI. Ticiane Bichelli para o Metrópole Serviço. Obrigada, Tici, pelas informações. É essa a ideia, Tenente Coronel Esturaro, de fazer um policiamento, de haver uma circulada desses militares e também da força
por toda a capital, por todos os bairros? Exatamente isso. Um emprego técnico, um emprego tático de aplicabilidade de tropa, para que a ordem pública seja restabelecida e a sensação de segurança que volte ordeiramente para nossos cidadãos. Em relação, que você está preocupado, Dina, em relação aos eventos que foram cancelados, eu queria deixar claro que a negociação que teve hoje com as associações legitimadas, ela transcorreu de forma normal, de forma muito boa. As pautas já tinham planejamento de serem encaminhadas à área sistêmica do governo, já foram encaminhadas. Amanhã retornam as negociações, ok? Hoje se deverá ter uma posição direta, não posso falar sobre, não tenho que falar sobre isso. Não pode nem ficar com a gente aqui até 4 horas, eu estava tentando aqui que ele saísse com a gente, porque ele tem uma reunião, né? Tá indo lá se encontrar com o comando, não é isso? Não tem uma reunião, mas primeiro nós temos o direito e o dever e agradecer esse espaço para tranquilizarmos a sociedade. Não podemos, as pessoas não podem usar os veículos de imprensa para trazer intranquilidade e terrorismo. É necessário que todos que envolvidos nesse processo se lembrem que o cidadão também é seu familiar, o cidadão é também o seu amigo, o cidadão está perto de você. Quando gera uma tranquilidade dessa, atinge a todos nós. Se existe intranquilidade com verdades, ponto. O que não pode existir, mentiras. Como o senhor falou, você ficou envergonhado do que viu, né? Exatamente. O senhor, como policial militar, ficou envergonhado com o que viu, né? Não só envergonhado e triste. Todos nós na corporação. Bom, deixa eu falar com Ana Carolina. Tem notícias direto da redação. Boa tarde, Ana. Carol. Direto da redação. Boa tarde, Dina. A gente tem aqui informações oficiais. 18 homicídios foram registrados das 0 horas, 6 horas e 41 minutos de hoje, de acordo com o boletim oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os números incluem os 4 corpos encontrados no início da manhã, em frente à padaria Torre do Pão, na Avenida Jorge Amado, no que pode ter sido uma chacina que vitimou moradores de rua. Além destes crimes, foram registrados também 2 roubos de veículos, 2 tentativas de homicídio e 2 roubos a ônibus. O boletim foi atualizado pela última vez às 13 horas pela SSP. Ontem, 2 de fevereiro, a Secretaria havia registrado 2 furtos e 9 roubos de veículos, 13 assassinatos, incluindo uma vítima menor de idade, 6 tentativas de homicídio e 5 roubos a coletivos. Ana Carolina Araújo para o Metrópole Serviços. Obrigada, Ana, pela sua participação. Bom, são números preocupantes, né? Não deixa de ser preocupantes. Qualquer situação que envolve homicídio é preocupante. Você viu que esse ano conseguimos, com o trabalho, reduzir em 5% o número de homicídios, que não é um número baixo, nós conseguimos reduzir o número de 5%. Agora você entenda que quando há um remanejamento do emprego, do policiamento, é claro que nós não podemos ser onipresentes. Então os fatos acontecem. Essa é a responsabilidade que traz esse tipo de fatos. Agora, não há justificativa. Seria uma atribuição, essa grande quantidade de homicídios que aconteceu de ontem para hoje, nessas últimas poucas horas, assim, 6 horas, vários homicídios foram confirmados. Isso seria uma responsabilidade, você estaria dizendo isso, dessa greve, desses grevistas? Por conta da falta de policiamento? Não, irresponsabilidade pela sensação de terror que tentou ser emplacado, que foi emplacado na cidade. Com essa sensação de terror, nós temos sim que aplicar nossa forma tática para transferi-la aonde está causando um caos. Você imagine a paralela trancada, você imagine o cabo trancado, como não ficou a cidade. Então temos que movimentar a tropa. Toda a vida ela tem que ser preservada, toda a vida ela tem que ser honrada, mas existe também um aproveitamento da situação daquele que vive à margem da sociedade por disputa de território, por disputa de tráfico, por disputa de pontos. Então, sabendo-se que não existe policiamento naquele momento, se aproveita desse fato para resolver problemas pontuais. Bom, tem assim, essas queixas registradas, algumas pessoas que inclusive foram vítimas de arrastões, de assaltos, de furtos, acabaram não registrando queixa por medo, por insegurança, e a presença a falta da polícia, do policiamento, fez com que os marginais também se aproveitassem e continuam se aproveitando disso. Eu tive o prazer de vir no seu programa e você tem registrado algumas ocorrências que foram minimizadas por policiais militares, por nossos policiais militares que continuamos trabalhando, ok? Acontece também que nessa situação existem 2 fatos. Essa situação de possíveis arrastões,
possíveis, sabe, pessoas encapuzadas que determinam que o comércio feche. Pessoas encapuzadas que determinam, sabe, que você volte para sua casa. Que tentem implantar o terror. Aqui pertinho da rádio aconteceu ontem também. Então, elas tentam, você vê que são situações que chamam a nossa atenção por ser situações, às vezes, planejadas, situações, às vezes, organizadas. É isso que nós estamos de alerta, que às vezes a situação possa não ter sido ocorrido por pessoas envolvidas nesse processo. Pessoas envolvidas nesse processo não quer dizer que sejam policiais e militares que estão em manifestação, mas pessoas interessadas a desestabilizar a sociedade. Bom, mas aqui no caso de Pernambués, depoimentos de pessoas próximas assim, que eram policiais mesmo. Eles estavam fazendo isso. E então, como é que a população fica, né? A população está apavorada. O que esperar? O que esperar de hoje, por exemplo? Ontem, muitas crianças, os pais ligando para os filhos, os filhos ligando para os pais, enfim, os amigos, namorados, maridos, todos muito preocupados. Parecia que nós estávamos entrando numa guerra mesmo. Por isso que essa medida do governo do estado foi tomada de forma emergencial e de forma enérgica e de imediato, de Mas não foram poucos ainda? Eles estão chegando aos poucos? Qual é a previsão de chegarem mais militares? Ontem mesmo, já chegou a Salvador 150 policiais da Força Nacional. Aí as pessoas dizem, poxa, é muito pouco. É um número pouco. Mas de 150 policiais, técnicos policiais, táticos policiais, de pronto emprego. Mas que não conhecem a cidade, talvez? Mas vamos trabalhar em conjunto. É esse planejamento que está sendo montado agora. Agora são policiais formados, onde nós temos policiais baianos também formados na Força Nacional. Então são policiais que passam por uma seleção rígida, por uma seleção rigorosa, têm um treinamento técnico e tático para situações de risco e situações de alto risco, que, às vezes, como uma companhia de operações, como você vê, uma companhia de operações especiais, com efetivo mínimo, okay, de 30 a 40 policiais, ela tem a força, ela tem uma técnica que equivale a 300 policiais. Por quê? É muito mais, para um Estado, é mais conveniente e de forma legítima e de forma econômica formar um grupo de 30 do que formar um grupo de 300. Como nós temos agora uma companhia, um curso de operações policiais especiais que está acabando de ser montado, visando situações dessa natureza. Bom, o senhor falou que eles já estão na rua, não é isso? Todos já estão ou estão ainda esperando o ok para poder... Quem ainda não encontra-se em pronto emprego são os policiais da Força que não estão ainda. O do Exército, sim, já está. E da Força está esperando o quê? Exatamente essa reunião que vai acontecer agora? Está acontecendo um planejamento, exatamente. Para, nesse planejamento, uma interação e aí sim, uma aplicabilidade. Nós não podemos aplicá-lo de forma que não seja uma forma aleatória, de forma nenhuma, que não teria resultado. Uhum. Bom, essa reunião termina a que horas? Existe previsão de término? Até porque o governador vai se manifestar às 8 horas da noite. A reunião agora é na Secretaria de Comunicação, a partir das 16 horas, por isso que eu lhe peço licença, a fim de traçarmos diretrizes desse movimento que está acontecendo. Volto a afirmar que as negociações que tivemos hoje já andaram de forma extremamente positivas. Amanhã, depois da análise do sistema do nosso Estado, das pessoas responsáveis por isso, terá uma nova etapa de negociação. Durante esse processo, volto a reafirmar que a manutenção da ordem pública já está restabelecida, principalmente porque tenho consciência, como policial militar, que quem fez uns atos desses, de possível terrorismo, está envergonhado e arrependido do que fez. Bom, qual o conselho, então, já que o senhor tem que ir embora, que o senhor dá para a população, para o soteropolitano, enfim, o que ele faz hoje? Fica em casa, leva a vida normal, faz o que, de fato? Eu acredito, eu vou dizer a você, o que eu digo à minha família. Hein? Tenha a sua vida normal, saiba ouvir e confirmar o que as informações que chegarem. Não acreditar nos boatos. Não acredite em boatos. Uhum. Você veja como está Salvador hoje. Salvador hoje transcorre de forma normalmente. O que não podemos, o que nós ficamos sentidos, é com outros segmentos que tentam ou vão tentar se aproveitar dessa situação para tirar proveito. Então faça um apelo, sabe, ao
Os nossos companheiros de transporte coletivos que anunciaram hoje, talvez que não parem, que vão recolher 18 horas, que não tem necessidade para isso. Okay? Que converse com as pessoas responsáveis, converse com o comando de operações e que confie e continue acreditando na Polícia Militar. Houve uma crise, sim, mas para essa crise houve resposta. Numa crise, há dois princípios: aplicar a lei e preservar a vida. O senhor acha que então não existe a possibilidade de novas manifestações acontecerem, interrompendo vias? O senhor acha que isso pode não acontecer? De forma alguma. Por isso que nós, volto a reafirmar, estamos integrando as nossas forças, esse reforço da Força Nacional e de militares, para que, em primeiro lugar, está a manutenção da ordem pública, a tranquilidade do cidadão. Se fosse alguma coisa que tivéssemos que esconder na parte de governo, esse apoio não seria solicitado e não seria explicitado. Chegou um ponto que é necessário? Porque em primeiro lugar está o cidadão baiano. O senhor acha que entra num acordo hoje, então, com os manifestantes? Não. O que foi informado, eu posso adiantar para vocês, é que a negociação hoje andou de forma muito boa. Muito boa. E amanhã seremos reunidos de novo. Todas as reivindicações foram bem aceitas, que já estavam sendo aceitas, já foram encaminhadas à área sistêmica. A sistêmica vai analisar e amanhã retornará com o que é possível. Bom, espero que então que seja resolvido o mais breve possível, né? Porque a população está muito apavorada, sofrendo muito com essa greve. Existe a possibilidade, só para a gente encerrar, de algum confronto entre os manifestantes, os que estão na paralisação e vocês que não estão na paralisação? Existe essa possibilidade? Vou dar um exemplo. Posso dizer, além de feio, foi traumático uma cena de manifestantes que tentam tomar uma viatura de um oficial superior no CAB. O oficial superior teve discernimento, tranquilidade e cautela, ouviu o que não queria ouvir, ouviu, manteve sua paz, sua consciência, para não fazer daquele fato um fato político e não fazer aquelas pessoas de heróis ou de mártires. Esse lugar nós não vamos dar. Se tiver que se usar a força necessária para manter a ordem pública, se chegar a esse extremo, a força necessária será usada para isso. Bom, muito obrigada, viu? Boa reunião, então, que o senhor traga boas notícias depois pra gente aqui. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E venha uma outra vez pra gente conversar o programa inteiro. Trago um abraço do Coronel Castro. Um abraço. Ele faz questão de vir aqui, deixar um abraço. Como a gente fala, hoje eu estou aqui no Departamento de Comunicação Social, mas ontem eu estava na ponta da tropa, e a gente tem um jargão, né? Que sempre tem aquele que gera uma situação que é o pai da criança, né? Então deixar um abraço aqui para o senhor Mário Kertz, que é um exemplo, né? De pessoa, de liderança, pessoa extremamente inteligente, técnica e conhecedor dos fatos. Então ele mesmo sabe justamente o que está acontecendo dentro desse todo o processo. Ok, um abraço, boa reunião então, viu? Tomara que a gente tenha a segurança de fato. Bom, eu vou para o intervalo comercial e volto conversando com a doutora Cláudia Viana. Até já.